eles são o máximo, né? Então temos que cuidar bastante com isso, porque eles não vão ter aquele senso crítico. Eles poderão acabar se perdendo, achando que eles são o máximo. E quando os nossos filhos forem para o mundo, eles vão ver que não é assim que funciona. Então eu acabo sendo inimigo do meu próprio filho, ou muitas vezes do meu próprio marido, da minha própria esposa. O verdadeiro amigo é como o Cid falou, é aquele que aponta, ó, isso está certo, isso está errado. Eu não posso dizer, mas eu não vou falar isso ali pro meu marido ou pro meu amigo, ele não vai olhar mais na minha cara. Você está sendo inimigo dele, porque você não está sendo honesto. Né? O que é ser inimigo? A falta de honestidade é ser inimigo de alguém, sim, porque você está deixando essa pessoa cega, não está orientando. Como o Cid falou primeiro, se esse amigo ficar triste, ofendido porque você falou a verdade, diz, olha, a minha intenção foi a boa. Quando reflita, mais tarde você verá que eu estava certo. Então, vamos refletir. Quem são os inimigos? E muitas vezes nós não somos inimigos dos outros, as pessoas que a gente acha as pessoas que a gente ama, mas a gente não quer falar para não ofender, né? Vamos refletir sobre isso. Nós queremos mandar um grande abraço para o nosso querido Diádio Rosa, nosso querido José Alci Rosa, a Franci, né, o Plácido, a Ineide, uma equipe muito grande que está nos acompanhando agora. Estamos com problemas na transmissão do nosso programa, né, mas agora conseguimos fazer com que pelo menos se mantenha o nosso fluxo, né, com a internet, e nós queremos então agradecer a todos vocês que estão conosco. Nós falamos aqui do amai os vossos inimigos, uma situação delicada, mas Joana de Ângeles, a mentora espiritual dos trabalhos de Divaldo Pereira Franco, nos aconselha fazendo com que comecemos pelo Evangelho no lar. O Evangelho no lar é a união dos familiares em torno da oração, com a presença do Cristo, dos seus emissários, dos nossos anjos guardiães. Nós não só aprendemos com o Evangelho no lar, nós recebemos uma carga de fluidos benéficos que mudam a nossa estrutura perispiritual, mudam o nosso significado para a vida. Deixamos com que o materialismo, às vezes, nos impeça de trilhar um caminho do bem e do amor. É isso que o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, nos dá ao longo da vida. Gostaria de ler um pequeno trecho de Paz aos Homens de Boa Vontade, do Espírito Poutier, numa reunião preparatória de operários espíritas. Diz assim: no momento em que o mundo se agita e sofre, em que as sociedades em busca do que é verdadeiro se contorce num parto laborioso, Deus permite que o Consolador, que o Espiritismo, isto é, um raio da eterna verdade, desça das altas regiões e vos esclareça. Nosso objetivo é mostrar-vos o caminho, mas deixar-vos a liberdade, isto é, o mérito e o demérito de vossas ações. Escutai-nos, pois, e ficais certos de que a vossa felicidade é para nós uma viva preocupação. Se soubesseis quanto vossas más ações nos afligem, quanto os vossos esforços para a lei de Deus nos enchem de alegria. O Senhor nos disse: servidores do meu império, apóstolos dedicados da minha lei, a todos levai a minha palavra, a todos explicai que a vida eterna será a dos que praticam o Evangelho. A todos os homens fazei entender que o bem, o belo e o grande, degraus de minha eternidade, estão contidos numa palavra: o amor. O Espiritismo é o maior antagonista do materialismo. A matéria, ou a materialidade, está aí presente para que nós a usemos, mas que executemos o nosso hino de amor e de louvor a Deus através das boas ações. Não devemos priorizar a materialidade. Ela é muito importante e precisamos. Vivemos no mundo físico, mas nós temos que conquistar as benesses do amor do Deus através das boas ações, através da nossa vontade de fazer o bem. Isso caracteriza o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem. Mesmo o ateu, que dizendo-se não acreditar em Deus, também caracteriza a sua estadia no planeta Terra através das suas ações. E no retorno à pátria verdadeira, então ele receberá, né, através dos emissários de luz,
a verdadeira lucidez. A lucidez para criaturas imortais que nós somos. Quando nós fomos criados por Deus, recebemos um grande presente que é a imortalidade. E a imortalidade nos dá a possibilidade de adentrarmos o mundo físico através da reencarnação para o burilamento, para o aperfeiçoamento do espírito. Quanto mais próximos de Deus, mais possibilidades de perdoarmos o que Deus colocou em nosso caminho para servir de oportunidade evolutiva, de aprendermos, de conseguirmos o bem para o nosso espírito, que é o mais importante de tudo. Divaldo Pereira Franco sempre nos dizia que se alguém não gosta da gente, isso é problema dele. Mas quando nós não gostamos de alguém, o problema é nosso. É verdade. Porque assim, quando tem alguém que realmente não gosta da gente, porque querendo ou não, o nosso posicionamento na sociedade, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, vai muitas vezes incomodando muitas pessoas. Mas como o Zeca falou ali, o problema é dela, você não pode ficar incomodado. E outra coisa que eu aprendi durante essa existência é que os inimigos, eles são nossos orientadores. Quando uma pessoa quer te ferir, ela vai lá, ela te observa, ela vai apontar o teu pior defeito, a tua pior mazela. O inimigo, ele é especialista nisso. Em vez de eu revidar, porque a gente sabe que a gente tem, né? O que eu tenho que fazer? Pensar, refletir, né? E pensar, bom, se ele apontou isso e eu me incomodei, é porque eu tenho. A partir daí, faça uma reflexão, mude sua postura. O inimigo, ele é expert em apontar isso. Use isso aí a seu favor, ao nosso favor, melhorando. Isso também é uma forma de começar a perdoar. Porque quando a gente diz assim, vou perdoar, perdoe teus inimigos. A gente já falou aqui, não é de uma hora para outra que eu vou conseguir fazer isso. Mas assim, eu já dizendo assim, deixa, vá pro teu caminho, que eu vou pro meu. É uma forma de perdão. Toda vez que ele vier à nossa mente, vai pensando, segue teu caminho que eu seguirei o meu. Não confrontando, não mandando maus pensamentos, porque os maus pensamentos vão originar o quê? Uma psicosfera pesada, gerar fluidos ruins. E atinge quem antes, né, Ivane? Nós, porque sai de nós, atinge nós. Daí a gente fica enjoado, a gente fica com dor de cabeça, a gente fica com mal-estar, a gente acaba brigando com os familiares. A gente acaba inundando de fluidos negativos todo ao nosso redor. Já não aconteceu com vocês? Dizer assim, você vai em certos lugares e visitar alguém, você, dentro daquela casa, você começa a se sentir mal, dá um mal-estar. Por quê? Essa casa possivelmente deve estar impregnada de maus fluidos. Pessoas que só brigaram, pessoas que só maledicência, fofoca, porque isso impregna o meio ambiente. Não adianta depois isso não vai ser, não dá para limpar varrendo, limpando o chão. É só pela nossa mente, orando, vibrando. Exatamente, a pessoa com mais sensibilidade vai entender na hora. Aqui falta oração. Isso. É isso mesmo. E como o nosso programa hoje é voltado ao amai os vossos inimigos, tem uma palavra-chave. Existe uma palavra-chave para que tenhamos bom êxito nesta tarefa. Não só nessa, no amai os vossos inimigos, mas na tarefa do perdão, na libertação da mágoa, do ódio, do rancor. Para aumentar a nossa fé, a nossa esperança, existe uma palavra-chave, que é chave mesmo, que chama-se boa vontade. Sem a boa vontade ou sem vontade, a gente não sai do lugar. Porque ninguém faz por nós. São tarefas nossas, do espírito imortal, do ser individual em direção a Deus, em direção à sua evolução. E tem no texto aqui que o Zeca trouxe, que me chamou bastante atenção. Um parágrafo que diz assim: paz, disse o seu Cristo aos homens de boa vontade. Não tivestes a paz, porque não tivestes a boa vontade. A boa vontade, tanto para os pobres quanto para os ricos,
chama-se caridade. A caridade moral como a caridade material. E não a tivestes. E o pobre foi tão culpado quanto o rico. Escutai-me bem. Crede e amai. Amai. Muito será perdoado a quem muito amou. Crede. A fé transporta montanhas. Então, esse parágrafo vem resumir muita coisa para nós todos, né? Pensemos na boa vontade. Como anda, né, o termômetro, né? Se nós tivéssemos como é que se diz, um relógio, um ponteiro para medir essa tal de boa vontade dentro de nós, para nós conseguirmos alcançar esses objetivos. Porque, querendo ou não, todos nós estamos, podemos dizer assim, sentenciados a sermos felizes, a sermos espíritos puros, numa grande caminhada que demora-se, sabe-se lá quantas existências. Então, e como é que eu estou me comportando nesse momento? Então, também são todos esses ensinamentos, essas reflexões, tem que ser feita dentro de nós. Esse tipo de reflexão não é para eu olhar o Zeca e pensar, pô, será que o Zeca está fazendo isso? Exatamente. Ou a Neivane, ou o meu vizinho, ou o meu filho, ou o meu marido. Não, começa por mim. É que nem aquela história, né? Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Então, todas essas coisas começam dentro de mim, para depois, sim, ir para fora. E mas quando a dentro gente... de mim. É bem isso aí. Cid e a Neivane falaram, né? Resumiram aqui o nosso plano de aula para esse domingo. Se nós não nos amarmos, como vamos procurar atingir as pessoas que estão ao nosso lado? Porque se eu me amo, eu vou procurar me instruir, aprender, revolucionar o meu interior, a minha personalidade, inclusive. Nós estamos personas. Nós estamos Zeca, estamos Neivane, estamos Cid, somos muito mais do que isso. Esse é o nosso ego. A mensagem dessa semana nas redes sociais diz assim, ser importante é para o ego, é para a personalidade. Ser feliz é para o espírito. Então nós estamos construindo a nossa próxima encarnação. Quero mandar um beijão para Carmen Kozlovski, lá da Indaial, Brás Manini e a Maura, sempre conosco, torcendo e vibrando em uníssono para que a mensagem de luz chegue a todos os corações. E isso é importante. Toda vez que nós procuramos aprender, sermos pequenas luzes na vida das pessoas, nós estamos trilhando um novo caminho de aproximação com o Pai. Quanto mais imperfeições, menos felizes, ou até infelizes. Nós temos que trabalhar as nossas dificuldades, primeiramente detectá-las, para a partir daí, então, procurar se esforçar. Nós aprendemos, ouvimos um programa edificante, assistimos, né, um programa edificante, lemos um texto, uma leitura que possa caracterizar alguma coisa construtiva para os nossos dias, nós começamos a mudar. A nossa primeira meia hora fica por aqui, nós vamos ver uma música muito linda agora. Eu sempre me emociono muito com essa, na voz de João Paulo II, e vocês tenho certeza também gostarão muito. Nós voltamos já. Vou aumentar um pouquinho aqui para que vocês do Facebook também possam ouvir. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche. Esse parlano di Dio che è Padre nel senso più alto e più autentico. Regina, a Rosana, obrigado por estar conosco. Dice Isaia, Signore, tu sei nostro Padre. Noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Tivemos algumas dificuldades com a nossa abertura do programa. A internet não está nos ajudando, assim como não está ajudando em nenhum lugar aqui da nossa região. Todas elas deficitárias. Aos pouquinhos
estão tomando providências. Eu imagino que logo também teremos uma internet que contribua para a expansão da informação de forma mais harmônica. Está chegando, eu acredito pelo menos. È significativo che dei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Então, nós estamos... Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio. Padre nostro, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Agora tá normal. Mestre Luiz Carlos Braganholo, Beijo grande do coração. Fefe Ofélio Cláudio, muita paz, muita luz no coração. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Trentina FM, na construção de uma comunidade rodeiense livre, justa, solidária e feliz. Eu sou Tamara, Rodeio. Aqui em Rodeio tem bastante Dá uma olhada o que é na pé de tudo isso aí. por isso que eu Fazer os ajustes necessários para levar uma vida mais. Vamos procurar aos pouquinhos, porque é uma informação importante, né? Nossos queridos ouvintes, nossos queridos facebookianos nos questionam. Então, mas assim, a primeira coisa que o Espírito de Verdade, à frente do Consolador prometido, nos diz é: amai-vos e instruí-vos. A consciência do erro é um grande significado da nossa vida. É assim como o alcoólatra ou o viciado em drogas. A partir do momento que ele detecta o seu problema, fica mais fácil corrigir. A caminhada e a instrução de Santo Agostinho, na questão 919, se eu não me engano, ele nos diz assim: quando eu estava entre vocês, quando eu ia dormir, quando eu recostava a cabeça no travesseiro, eu começava a pensar no que eu fiz durante o dia. Se tinha uma coisa da qual eu tinha que me arrepender, de me envergonhar, se alguém tivesse feito aquilo para mim e eu não gostaria, de alguma coisa da qual eu teria que pedir perdão. E ali eu comecei a me conhecer. E ali eu comecei a me transformar. Nós não podemos mudar o passado. Já foi. Mas que ele sirva pelo menos de lição para que o presente possa ser construído de forma harmoniosa. Tocar lá na frente. Nós temos que pensar na próxima encarnação. A encarnação é a maior demonstração do amor de Deus por nós. É a maior demonstração de misericórdia. Nós já estamos trilhando o caminho da nova encarnação. Inclusive escolhendo o nosso trabalho. Um trabalho que possibilita o trabalho de expansão do amor nas horas de folga, né? O trabalho voluntário. Então nós estamos programando para isso. Toda vez que nós nos dispomos a trabalhar no bem, a aprender pela vontade, como Cid e a Neivane falaram antes, nós temos a vontade. A vontade tem que ser exercida, sentida, para que procuremos aprender. Tudo é reflexo do nosso pensamento. Tudo. As emoções são pensamentos. A nossa paixão são pensamentos. Como mudar o pensamento? Nós temos que aprender alguma coisa nova. E nós estamos convidando já há bastante tempo todo mundo para participar do que nós aprendemos também. É muita coisa? Não, não é muita coisa. Nós estamos olhando o mundo espiritual pelo buraquinho da fechadura. Mas já é o suficiente para nos transformarmos,
para podermos trilhar o caminho de amor através dessa existência na sua plenitude, sermos mais úteis para quem está ao nosso lado, a começar pelos nossos familiares. Vamos corrigindo aos poucos. A natureza não dá salto, então não nos desesperemos. Mas agora é o momento. Esse é o momento, não é amanhã, não é terça e quarta. Para parar de fumar também é agora, não é segunda-feira de manhã. Para parar de beber é a mesma coisa. As drogas a mesma coisa. Porque o nosso egoísmo é tão grande que nós não enxergamos o sofrimento de quem está ao nosso lado. Na sexta-feira, quando voltamos do seminário, em frente à lanchonete da Jura, uma cena muito triste. 2 cachorrinhos mortos. Eu pensei exatamente isso. O egoísmo nos faz desenvolver uma velocidade que não é compatível com o que a cidade pode absorver. O egoísmo. Eu não penso em quem está na minha vida, na minha frente. Então, aqueles 2 cachorrinhos que foram mortos poderia ter sido evitado. O egoísmo de alguém em alta velocidade fez com que isso acontecesse. E se ele estava se cuidando e foi impossível, a consciência dele está livre daquele ato criminoso. Isso é importante. O que estou fazendo? Alguém está sofrendo pelo que estou fazendo? Se fizessem comigo, eu sentiria? E uma questão muito bacana já ter a consciência que está praticando algo de errado. Já é um grande passo. A pessoa, eu estou errando, estou continuando no erro, mas eu tenho consciência disso. Então já é o primeiro passo a ser dado, criar essa consciência. E o segundo é a gente lutar contra essa tendência que a gente tem, e lutando intimamente, e nunca esquecer daquela formulazinha mágica, né? Nunca fazer ao outro o que você não gostaria que o outro fizesse a você. Isso. Essa é a melhor receita. Sabe-se lá do problema, né? Que a pessoa tenha no caso, mas nunca esquecer disso, que o êxito virá com sucesso. Nós estamos retornando para mais um bloco do programa Aldeia Felicidade, hoje especial ao programa Aldeia Felicidade Debate. Eu, Neivan e o Cid, uma vez por mês, no último domingo cada vez, promovemos esse encontro tão especial. Nós vamos iniciar esse bloco ouvindo uma mensagem muito especial do Divaldo Pereira Franco, que fala justamente da paciência. Vou aumentar para que vocês também possam ouvir aí no Facebook. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima, que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia calma, pois quem seja o homem saber o que lhe está destinado e como lograr. Norma Fumagalli, a Ivonete, obrigado por estar conosco. Aplicando com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade, assim submetendo-se-lhes, sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera o teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, aumenta. não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente, conhecendo a lei de justiça, compreendes
que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas, nem te apresses. Sem tardança, porém com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. Divaldo Pereira Franco, esse admirável trabalhador com 91 anos, rodando o mundo ainda hoje, levando a mensagem de luz para todos os corações. Nós sentimos aí nessa mensagem a paciência, talvez uma das grandes virtudes do ser humano. Nosso querido Darcy, lá em Rio do Campo, beijo grande no coração, né? Talvez seja a maior virtude do ser humano, porque tem algumas coisas que certamente não conseguiremos mudar nesta existência. E a aceitação sem revolta, que nós chamamos de resignação, caracteriza um homem de bem. Nós não podemos mudar, mas não podemos também nos acomodar. A luz da presença do Cristo nos aponta esse caminho. E nós sempre falamos aqui da irmã Dulce, quando já acamada, sem poder sequer se movimentar, ela dizia, estou trabalhando para Jesus. E ao seu lado questionavam, irmã, como é que a senhora faz isso? Claro que nós sabíamos que pela oração. Ela despejava na psicosfera do planeta os fluidos benéficos da oração, essa luz maior. Mas dizia sempre assim, quando eu inspiro, eu digo obrigado a Jesus. E quando eu expiro, dizia, assim seja, Jesus. As vontades do Pai sempre são para o nosso bem. Nós não entendemos algumas passagens da nossa vida, às vezes bastante problemáticas na nossa concepção materialista, mas que nos dão a sustentação necessária para evoluirmos. E o importante é a evolução do espírito. O que comanda as nossas ações, a nossa voz, o que comanda a nossa vontade é o espírito, não é a carne. O que é um corpo físico sem um espírito? Não é nada, absolutamente nada. É matéria, que não faz nada. O cérebro não pensa. O cérebro não pensa. Ele emite raios que vibram na psicosfera. Na psicosfera não, mas no ar. Agora, a nossa vibração positiva do espírito, ela contagia. Os fluidos chegam antes, os bons e os que não são tão bons também. Por isso, quando falamos dos inimigos, dos desafetos, nós sentimos a aversão ou sentimos a vontade de abraçar, às vezes. E é interessante também, ao final do bloco anterior, nós falávamos do amor, né? Que como é que eu vou amar alguém ou amar alguma coisa se eu não me amo? Então é importante também nós saber o que é se amar, né? Exatamente. Que o que é eu me amar? Será que é, por exemplo, eu cuidar do meu cabelo, do meu rosto, andar de etiqueta? Isso é me amar? Por uma parte também, a gente tem que se cuidar. Isso não é pecado, mas não é exatamente isso que o Espiritismo nos mostra. Vaidade não é virtude. Vaidade não é virtude. Então, prestemos bastante atenção no que é se amar. Ou seja, se eu sou um espírito imortal, se existe alguma condenação a mim imposta, é de ser feliz, de ser um espírito puro. Então, é isso que eu tenho que amar. E o que eu vou fazer? Qual que é a demonstração de amor que eu tenho para comigo mesmo? Nesse lado espiritual. É o que o Zeca, por exemplo, sempre fala aqui. Instruir-se, aprender, enriquecer-se. Esse programa ajuda muito, mas tem os lugares onde tem o estudo, que a gente aprende, abre a nossa mente para horizontes, para campos muito mais largos, nos aponta o verdadeiro caminho, onde a lógica, a moral, tudo é lógico, enriquece a fé fundamental. A fé fundamental, não a fé racional, cega, né? Racional. Então isso é se amar. Amar o meu espírito, amar a mim, porque eu estou em busca de algo maior, que se sobressaia todas as coisas que hoje eu estou vendo, né? Até o meu corpo, hoje aqui eu estou
com a minha idade, mas eu sei que isso aqui daqui a sei lá quantos anos, né? A gente não sabe, mas vai desaparecer. O Zeca, a Neivane, esse prédio aqui, não sei, tudo isso vai desaparecer. Então, isso a gente tem até a certeza, mas o nosso espírito imortal não. Então, é desse amor que nós falamos, do amor de eu começar de hoje em diante a observar as coisas de outra maneira e dar valor ao que realmente tem valor. Assim, só um pouquinho antes da Neone falar, que parece, algumas pessoas muito materialistas acham até piegas, né? Essas demonstrações da boa vontade em aprender. Mas o amor foi caracterizado como a maior virtude com a presença do Cristo. Ele não falou só, ele nos ensinou, nos deu exemplo. E quanto mais perto do que ele fazia, mais felizes nós seremos. Quanto mais imperfeições, vamos repetir, menos felizes. Vamos combater as nossas imperfeições. E como combatê-las? Reconhecendo-as, repetindo também, e aprendendo, nos instruindo para sermos pequenas luzes. A partir do momento que começarmos a fazer o que temos que fazer, e não o que nós gostamos ou queremos fazer, estamos numa caminhada de aproximação com o Pai. Isso caracteriza a boa vontade no espírito, ainda no planeta Terra. Muitas vezes, nós somos inimigos, já falei, de nós mesmos. O Cid falou sobre a vaidade, o Zeca. Estamos vivendo, nesse momento, com extrema vaidade. Porque cuidar do corpo é uma coisa bem pontual. É ter uma alimentação saudável, é cuidar-se em tudo, físico, mental. Isto é necessário. Agora, a vaidade ao extremo está se tornando um perigo. Quantas pessoas, principalmente mulheres, né? Por quererem se manter eternamente jovens, acabam fazendo procedimentos malucos e tirando a sua vida. Então, temos que cuidar muito com a vaidade. Quando que ela perde, ela vai para o excesso. Isso eu sou inimigo de mim mesmo. Porque o que eu faço? Eu acabo, muitas vezes, terminando antes do tempo a minha existência e me comprometendo. Vamos refletir sobre isso. E algo importante que o Zeca agora vai ler para a gente refletir também. O ensinamento, amar os inimigos, é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê em seu inimigo um ser nocivo e perturbador de sua tranquilidade. Pensa que somente a morte poderá livrá-lo de sua presença, surgindo assim o desejo de vingança. O incrédulo não possui nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. O próprio ato de perdoar, em certos casos, parece mesmo uma fraqueza, indigna de sua personalidade. Se não consegue se vingar, nem por isso deixará de guardar rancor e um desejo secreto de lhe fazer o mal. Para aquele que crê, e especialmente para os espiritualistas, a maneira de ver as coisas é completamente diferente. Ao observar os fatos olhando para o passado e também para o futuro, ele percebe que a vida presente não passa de um momento. O espírita, o cristão, também sabe que pela própria destinação da terra é natural encontrar nela homens maus e perversos. Sabe que a maldade da qual é vítima faz parte das provas que precisa suportar. O esclarecimento maior que possui faz com que ele veja os problemas da vida de maneira menos amarga. Venham elas, ou venham eles, dos homens ou das coisas. Então não devemos reclamar das nossas necessidades que Deus escolheu para a nossa evolução. Muitas coisas nós podemos mudar nas nossas vidas. Devemos fazer um esforço para mudá-las. Muitas coisas não poderão mudar. Então deveremos ter a resignação necessária para agradecer ao Pai o do porquê delas estarem em nossas vidas. Mas todos nós podemos, em quaisquer momentos, orarmos para sermos fortes, termos ombros cada vez mais fortes para suportar as adversidades do que entendemos como problemas. É a luz do Pai. Nosso querido Cid tem que sair um pouquinho mais cedo, né, Cid? Isso, eu tenho um outro compromisso, mas com certeza aí vai ficar em perfeitas mãos aí o resto do programa, com o querido Zeca e a querida Neivane. Eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo, que reflitam durante a semana tudo o que aqui nós
aprendemos todos juntos, tudo que foi divulgado aqui. Eu desejo um ótimo domingo a todos e fiquem todos com Deus. E muito obrigado por mais essa oportunidade. Segue o barco, Zeca e Neivane. Obrigado, Cid. Muito obrigado por estar conosco Tchau. mais uma vez. Obrigada. Nós temos hoje na nossa cidade um desfile alusivo, né, aos agricultores, aos colonos e aos motoristas. E é isso que a cidade está se movimentando para isso e começa daqui a pouquinho. Profissão muito importante é essa, que é o que nos dá o alimento, né? Então é importante ser valorizado. Nessa leitura que o Zeca acabou de fazer, algo muito importante, muitas coisas foram faladas, mas que devemos também lembrar. Quando a gente tem um inimigo, muitas vezes a gente pensa até dizer, que ele morra, que ele suma, pensando que os nossos problemas com isso vão ser resolvidos. Um engano nosso, né? Porque o corpo físico vai terminar, mas nós somos seres imortais. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa fica nesse plano e fica ao seu lado e alimentando esse ódio, né? E aí começa uma obsessão. Então, daí, quando isso ocorre, o que acontece? A pessoa acaba ficando doente, a pessoa acaba ficando nervosa, ansiosa. Muitos casos, né? Não todos os casos. Porque isso. a morte não muda ninguém, né, Nivane? Se eu tenho raiva de alguém encarnado, vai continuar com a raiva depois. E posso me transformar num obsessor. Será ruim para o obsessor, será ruim para o obsidiado. Então, o perdão faz parte das nossas vidas. Por isso que Cristo, novamente, vou repetir, disse, reconcilia-te com os teus enquanto estás a caminho. Então, assim, se não dá na hora para dizer assim, não, de coração está livre, peça um tempo, vá orando, vá estudando, vá mudando pensamentos. Vai chegar um momento que essa dor vai amenizar. Falo novamente, vamos nos reconciliar. Então, pense durante a semana, se tem alguém com quem eu preciso me reconciliar, ore por ele antes. Imagine um encontro onde que vocês consigam falar, conversar e finalmente se entender. Porque a gente pensa que, o que é a felicidade? A felicidade é o caminho trilhado, não é o fim do caminho. É agora a felicidade, não é, eu vou fazer isso porque no futuro, daí eu vou ser feliz, eu vou ter isso. É engano seu. Nós estamos construindo a nossa felicidade ou infelicidade no caminho. Minuto a minuto. Minuto a minuto. Então, se essas pessoas estão na nossa vida, muitas vezes estão dentro da nossa casa. Então, aprendam a amar, a perdoar, a conversar, a dialogar. Então, sim, porque se essas pessoas estão na nossa vida é porque nós temos algo a aprender. Não é o acaso que elas estão ali. Nós estamos nos aproximando do finalzinho. Então. Vou pedir para a Neivane também já se despedir, com poucas palavras, né? Mas agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanharam pela Trentina FM, também pelo Facebook. Foi uma seleção muito grande, é claro que não pudemos nominá-los ao longo da programação, mas a nossa gratidão é do fundo do coração. Muito obrigado por todos estarem conosco. Muito obrigada, tá? Apesar, né, da internet ter dado probleminha, mas não importa. A gente está aqui, os ouvintes, né, estão aí ao nosso lado. Esperamos contar com a presença de vocês. Fica ali a dica. Então, se tem alguém com quem eu tenho que me reconciliar, comece orando, comece vibrando. E aos poucos o nosso coração, o seu coração vai amenizando e eu vou aprender a amá-lo. Muito obrigada. Flores do dia. Para você que esteve conosco até agora, o nosso agradecimento do fundo do coração. Aqui na 98,3, vocês terão daqui a pouquinho o programa Rádio Itália, o melhor programa italiano do Brasil. Nosso Tony Tais, o Felício Moser, não sei se está hoje, né? O nosso querido Vini nas picapes, na parte técnica. E eu volto ao meio-dia com o programa Buenas Tia, o gauchão da Trentina FM. Beijo grande para vocês também do Facebook. Muita paz, muita luz e até o próximo domingo, quando aqui estaremos também para mais um programa Aldeia Felicidade. Beijo grande e até lá. Até um pouquinho. Essa música nós já apresentamos algumas vezes, é da, né, na Angola. Eles cantavam essa música como um espírito bom passará entre nós.
E vendo a energia, a força dessa música, os norte-americanos, né, trabalharam para que ficassem desse jeito. Preste atenção. Pode vir, Vini. Agradecemos. Beijo grande. Até a próxima. Tchau.